Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Estamos na apostila do terceiro bimestre, no módulo 27, que fala sobre medidas. Abram comigo na página 485. Exercício número 1. Faça as conversões de unidades indicadas a seguir. Letra A, 4,5 quilômetros quadrados para metros quadrados. Depois, na letra B, 25.000 metros quadrados para quilômetros quadrados. Letra C, 50 metros quadrados para centímetros quadrados. Letra D, 2,5 centímetros quadrados para milímetros quadrados. Letra E, 120 hectares para quilômetros quadrados. Letra F, 15 alqueires paulistas para metros quadrados. Vocês podem tentar responder. Pausem o vídeo, façam sozinhos. Depois voltem aqui para conferir os resultados. Combinado? Então vamos lá. Como ficam essas conversões, essas transformações? 1 quilômetro quadrado é formado por 1 milhão de metros quadrados. Então, para transformar quilômetro quadrado em metro quadrado, é sempre uma multiplicação por 1 milhão. Então, nós vamos multiplicar 4,5 por 1 milhão. Esse 5 já ocupa o lugar de um zero. Nós teríamos que acrescentar na multiplicação por 1 milhão 6 zeros. Só que o 5 já ocupa o lugar de um zero. Então, nós vamos acrescentar somente 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. A multiplicação por 1 milhão faz com que a vírgula seja deslocada quantas ordens? 6, são 6 zeros. Então, são 6 ordens para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não é necessário colocar a vírgula no final. Então, nós temos 4,5 vezes 1 milhão, fica 4 milhões e 500 mil metros quadrados. Na letra B, para transformar 25.000 metros quadrados para quilômetros quadrados, nós partimos do mesmo princípio. 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Para transformar do metro quadrado, que é uma unidade de medida menor, para o quilômetro quadrado, que é uma unidade de medida maior, é divisão por 1 milhão. Na divisão por 1 milhão, nós teremos quantas ordens decimais? 6. Então, aqui são 6 zeros. Nós vamos ter, então, 6 ordens decimais para a esquerda, correto? Então, acompanhem comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens, vírgula, 0. Então, aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Acrescentamos um zero, a vírgula e o outro zero. Então, 25.000 metros quadrados para quilômetros quadrados fica. Vamos acrescentar aqui. Faltou o K, prontinho. 0,025.000 quilômetros quadrados. Agora, na letra C. 50 metros quadrados para centímetros quadrados. Sempre o metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, para transformar do metro quadrado para o centímetro quadrado, é só multiplicar por 10.000. 50 vezes 10.000 é só acrescentar os 4 zeros. Nós temos 4 zeros mais 1. Então, ao todo, são 5 zeros. 50 vezes 10.000, 500 mil. Então, 50 metros quadrados são 500 mil centímetros quadrados. Na letra D,
nós vamos transformar 2,5 centímetros quadrados em milímetros quadrados. Do centímetro quadrado para o milímetro quadrado é multiplicação por 100. Então, cada centímetro quadrado tem 100 milímetros quadrados. 2,5 vezes 100, a vírgula vai ser deslocada 2 ordens para a direita, fica 250 milímetros quadrados. 2,5 centímetros quadrados são 250 milímetros quadrados. Na letra E, 120 hectares para quilômetros quadrados. 1 hectare são 1.000 metros quadrados. 120 hectares, para transformar em metros quadrados primeiro, você multiplica por 1.000. 120 vezes 1.000, 120 mil metros quadrados. Então, 120 hectares são 120 mil metros quadrados. Agora, nós vamos transformar metro quadrado em quilômetro quadrado, como nós fizemos aqui na letra B. Para transformar metro quadrado em quilômetro quadrado, é divisão por 1.000.000. São quantas ordens decimais? 6. Então, nós vamos deslocar aqui 6 ordens para a esquerda. Como fica? Observem aqui que eu estou colocando a setinha para indicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ordens, porque 1.000.000 tem 6 zeros. Como fica? 1,2 quilômetros quadrados. Agora, nós acabamos de descobrir que 120 hectares são 120 mil metros quadrados, que é igual a 1,2 quilômetros quadrados. Na letra F, nós temos 15 alqueires paulistas para metro quadrado. Um alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados. Aqui é só multiplicar 24.200 metros quadrados por 15. O resultado da multiplicação de 24.200 por 15, 363 mil metros quadrados. E assim nós terminamos a questão número 1. Vamos para a questão número 2. Considerando que cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de lado. Essa informação é muito importante. Então, nós sabemos que cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de lado. Determine a área dos polígonos da figura abaixo em centímetros quadrados, milímetros quadrados e metros quadrados. Então, vamos lá. A figura A. A figura A ela é formada por quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Se ela é formada por 5 quadradinhos, são 5 centímetros quadrados. A figura B é formada por quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A figura B é formada ao todo por 18 quadradinhos. 18 quadradinhos são 18 centímetros quadrados. A figura C é formada por 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, a figura C tem 4 centímetros quadrados. Para transformar de centímetro quadrado para milímetro quadrado, é só multiplicar por 100. 5 vezes 100, 500. 18 vezes 100, 1.800. 4 vezes 100, 400. Agora, para transformar milímetro quadrado em metro quadrado, nós vamos ter uma divisão do milímetro quadrado para o metro quadrado por 1.000.000. São 6 ordens decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 0,0005 metros quadrados. 1.800 milímetros quadrados para metro quadrado, divisão por 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6,0.
0,0018 metros quadrados. 400 milímetros quadrados para transformarmos em metros quadrados, divisão por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Fica 0,0004 metros quadrados. Agora, nós terminamos a questão número 2. Vamos para os testes. Número 1. Numa viagem de avião, Paulo ouviu do comandante que a aeronave estava a 37 mil pés de altitude. Essa altura corresponde aproximadamente, alternativa A, 11,28 quilômetros, alternativa B, 37 quilômetros, alternativa C, 17 quilômetros, alternativa D, 1,12 quilômetros. Um pé, nós já vimos que um pé, ele corresponde a 30,48 centímetros. Nós temos que multiplicar o valor de um pé, que são 30,48 centímetros, por quantos pés de altitude? 37 mil. Então, 30,48 centímetros, que é o valor de um pé, vezes 37 mil. O resultado dá 1.127.760 centímetros. Para transformar centímetro em metro, é uma divisão por 100, certo? Então, a vírgula vai ser deslocada 2 casas aqui, 2 ordens para a esquerda. Fica 11.277,60 metros. Do metro, para transformar em quilômetro, divide por 1.000. Na divisão por 1.000, são 3 ordens para a esquerda. A vírgula fica aqui. Então, fica 11,27.760 quilômetros. Como nós temos a alternativa mais próxima, 11,28, nós vamos desconsiderar as demais casas. Prestem atenção. O 760, como aqui é 7, já passou de 5, esse 7 você arredonda para 8. Então, a alternativa correta, alternativa A, 11,28 quilômetros, pois foi pedido aproximadamente, certo? Assim, nós concluímos a página 485. Agora, nós vamos para a próxima página, 486. Questão número 2. A baleia azul é o maior animal do planeta. O cetáceo pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar mais de 160 toneladas. O som emitido por essas baleias podem percorrer 150 quilômetros e atingir mais de 180 decibéis. De acordo com esses dados, a baleia azul, alternativa A, pode chegar a pesar 16 mil quilos. Alternativa B, pode chegar a atingir 0,003 quilômetros de comprimento. Alternativa C, pode chegar a pesar 16 vezes 10 elevado a 7ª gramas. Alternativa D, emite som que alcança a distância de 15 mil metros. Então, essa é uma questão que exige leitura dos dados e transformação das unidades. A única transformação que está correta é a transformação que está aqui na alternativa C. 160 toneladas. Cada tonelada tem 1.000 quilos. 160 toneladas são 160 mil quilos, certo? 160 mil quilos, para transformar quilo em grama, você multiplica novamente por 1.000. 160 mil quilos vezes 1.000, você acrescenta mais 3 zeros, fica 160 milhões de gramas. Nós temos o número 16 acompanhado de quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 16 vezes 10 elevado à 7ª potência.
Por que o 10 com o expoente 7? Porque aqui os 160 milhões, ele termina com 7 zeros. Então, a alternativa correta é a alternativa C. 160 milhões de gramas é o mesmo que 16 vezes 10 elevado à sétima potência. Porque aqui nós temos quantos zeros no final? 7. Questão número 3. Um supermercado vendeu 110 mil litros de água a granel em um mês. Para a venda de tal produto, foi instalado um dispensador de água purificada, em que os clientes podiam encher suas garrafas individuais de 3 litros. Com essa ação, o supermercado contribuiu para diminuir o descarte de garrafas plásticas, o grande inimigo dos oceanos e da vida marinha. Considerando esse consumo da água a granel, o supermercado deixou de comercializar aproximadamente quantas garrafas plásticas de água mineral de 510 ml? Então, nós temos aqui 110 mil litros de água e garrafinhas de 510 ml, certo? Então, vamos lá. 110 mil litros de água. Nós temos 110 mil litros. Para transformar litros em ml, é só multiplicar por quem? Por 1000. 1 litro igual a 1000 ml. Na multiplicação por 1000, é só acrescentar aqui mais 3 zeros. Então, 110 mil litros são 110 milhões de ml. Para descobrir quantas garrafas são de 510 ml, nós vamos pegar os 110 milhões, dividir por 510. Não é uma divisão exata. Vocês devem fazer aqui ao lado a divisão. Armem a divisão. Vocês vão perceber que o resultado vai ser 215.686 e sobra resto. Com o arredondamento para a ordem das unidades de milhar, como aqui na centena nós temos o 6, a unidade de milhar que é 5, nós arredondamos para 6. Ficamos com 216 mil, que é a alternativa D. Alternativa A, 37 mil, muito longe do resultado. Alternativa B, 55 mil, também bem distante do nosso resultado. Alternativa C, 196 mil, também está distante. Alternativa correta, 216 mil. E o segredo aqui é que para o cálculo ficar correto, nós temos que transformar litros em ml, na mesma unidade de medida. Depois de transformar litros em ml, é só efetuar a divisão e o arredondamento, ok? Agora a questão número 4. Um fazendeiro resolveu cercar um terreno de formato retangular. Então, é um retângulo, cujas dimensões eram 60 metros de largura e 80 metros de comprimento, gastando R$20 para cada metro linear da cerca. Cada metro, R$20. Qual o valor total do gasto para cercar todo o terreno? Primeiro, deve-se obter o valor do perímetro do terreno. O perímetro é a soma de todos os lados. Em um retângulo, 2 lados medem 60 metros, 2 lados medem 80 metros. Então, o perímetro é 60 mais 80 mais 60 mais 80. Então, são 2 lados que medem 60 metros, mais 2 lados que medem 80 metros. Somando todos os seus lados, para saber o comprimento da cerca a ser utilizada, vamos encontrar o perímetro. 60 mais 80 mais 60 mais 80, 280 metros de cerca. Multiplicando esse valor por R$20, obtemos o valor gasto com a cerca. 280 vezes 20, 5.600. Alternativa A, 2.800, está errado. Alternativa B, 4.800, também está errado. Alternativa C, 5.600, que é a alternativa correta. Agora, a questão número 5.
O teste número 5. De um retângulo de dimensões 18 centímetros e 13 centímetros, foram retirados 2 quadrados iguais de lado 3 centímetros. Então, aqui eu quero que vocês completem como eu completei. Esse lado tem 3 centímetros, esse lado e esse. Os 3 lados são lados de 3 centímetros. Grifem aqui, ó. 2 quadrados iguais de lado 3 centímetros. O mesmo acontece aqui embaixo. Os 3 lados são iguais e medem 3 centímetros. Primeiro passo, eu quero um novo perímetro. Vamos encontrar o perímetro da figura original. O perímetro anterior era 62 centímetros. Como você encontra? Dois lados do retângulo medem 18 centímetros. Dois lados do retângulo medem 13 centímetros. 18 mais 18 mais 13 mais 13, 62 centímetros. Com um recorte de 2 quadrados de lado 3 centímetros em cada lado do retângulo, a nova figura ficou com 12 centímetros a mais que o perímetro do retângulo. Eu tenho 3, 6, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós vamos ficar, então, com 62 centímetros a mais, só que por que deu 18 e aqui está 12? Porque esse pedacinho, gente, esses 3 centímetros e esse daqui, do comprimento, ele já está sendo contado. Então, esse aqui nós vamos tirar, porque ele faz parte do comprimento, que você já somou, que já faz parte aqui dos 62. Esses 3 centímetros você também não conta, porque você já somou. Então, o que aumenta? Aumenta esses 3 centímetros, esses 3. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, quantos centímetros a mais? 12 centímetros a mais que o perímetro original. Então, nós temos 62, onde esses 3 daqui e daqui já estão contados. 62 mais 12 fica 74. 74, alternativa correta aqui, alternativa C. Anotem aí, que a alternativa correta é a alternativa C. Então, não se esqueçam. Aqui, vamos imaginar que são 18 centímetros. Esses 3 você já adicionou. Aqui são 18 centímetros. Esses 3 aqui você já adicionou. O que falta adicionar? 3 mais 3, 6. Mais 6 daqui, 12. 62 mais 12, 74 centímetros, que é a alternativa C. Agora, em casa. Procure em sua casa 3 produtos medidos em cada uma dessas unidades de medida, massa e capacidade. Alternativa A, questão A. Registre no caderno o nome dos produtos e as medidas indicadas nas embalagens. Então, vocês devem escolher na casa de vocês 3 produtos que têm como unidade de medida massa e como unidade de medida capacidade. Você pode pegar, por exemplo, uma caixinha de creme dental e verificar que ela está medida em o quê? Em gramas. Você pode pegar de capacidade uma latinha de refrigerante que está medida em ml. Aqui são alguns exemplos. Então, vocês devem escolher 3 produtos. Registre no caderno o nome dos produtos e as medidas que estão indicadas nas embalagens. Então, a letra A, ela é uma questão pessoal. Agora, a letra B. Indique as unidades de medida mais adequadas para medir a distância entre os postes de iluminação pública de uma rua. A unidade de medida mais adequada é o metro. A quantidade de suco de uma jarra pode ser o litro ou o mililitro, o litro ou o ml. O comprimento de uma rodovia, quilômetro. A massa de uma melancia, depende do tamanho da melancia, pode ser quilograma ou grama. A altura de uma pessoa, metro ou centímetro.
Um pacote de bolacha, grama. Uma dose líquida de um remédio, mililitro. Assim, nós terminamos a página 486. Eu quero que vocês tentem responder para mim as questões da página 487, combinado? Da página 487, da página 488 também, que eu volto na próxima aula com a correção. Combinado? Então, façam para mim a página 487, 488, que eu volto na próxima aula com a correção dessas duas páginas. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los, esclarecendo as dúvidas. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!